Onde eu posso me contaminar com toxoplasmose? Quem vai explicar para a gente é a professora doutora Rosângela Zacarias Machado, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, a nossa Unesp Jaboticabal. Como que eu pego toxoplasmose? Bom, primeiramente a gente tem que falar de que toxoplasmose é uma doença que ela tem uma distribuição mundial. Então ela está presente em todas as populações do mundo. Olha. E isto tanto nos seres humanos quanto nos animais. E a questão das gestantes? Por que é tão alarmante? Assim, gestante tem tanto medo de toxoplasmose? Então, a gestante, ela é positiva. Nem toda gestante seria positiva, mas aquela que é positiva, você fazendo a sorologia, ela tem que ter um acompanhamento. Por quê? Porque durante a gestação, ela tem uma fase de imunossupressão em função dos hormônios da gestação. E o parasita, ele fica incisto, principalmente na musculatura, ele fica incisto no fígado, no baço, mas ele forma cistos teciduais. Quando ele percebe que o organismo está imunossuprimido, então aquelas formas que estavam no tecido saem do tecido e vão para a corrente sanguínea. Até o nome da forma é bradizoito, mas quando ela sai daquele cisto, ela transforma-se em taquizoito. E esses taquizoitos, pelo sangue, atravessam a placenta, e isso também tem um período em que facilita a transmissão via placenta, e aí vai infectar o feto. O risco então, é para a saúde do bebê, então. É a saúde do bebê. Agora, se ela tem um acompanhamento médico e eles sabem que ela é positiva, claro, eles vão entrar com medicação, eles vão se proteger para evitar a infecção do feto. Quando a gente fala assim, tem uma gestante e um animalzinho, ela tem um pet, um animal de estimação. Se ela tem um cãozinho, por exemplo, esse cão tem toxoplasmose, ela tem que desfazer desse animal? Como ela pode, só de manipular o animal, ela pode ser contaminada? Não, é uma confusão que existe que eu vejo que até alguns médicos fazem. Exatamente. Eles falam, a mãe está positiva, pegou do cão, tem um cão em casa, desfaça do cão. Exatamente. Não é assim. O único animal que é considerado transmissor dessa doença, que a gente chama de hospedeiro, o vetor, o hospedeiro biológico, é o gato. Por que é o gato? Porque o gato elimina o ocisto pelas fezes. E quando ele elimina esse ocisto ele é chamado não esporulado. Quando ele chega no meio exterior após alguns dias, aí ele vai sofrer o processo de esporulação, ou seja, ele vai ter esporozoítos dentro de esporocistos dentro daquele ocisto. Aí é que começa a transmissão. Quer dizer, tanto para o homem quanto para os animais. Se outro gato ingerir aquele ocisto esporulado, ele adquire. Se você ingerir esse ocisto esporulado que está contaminando água, que está contaminando alimento, ou mesmo criança que põe a mão no chão, onde tem a presença do gato, aí acaba levando a mão à boca, ele pode ter a probabilidade de estar com o ocisto ali que você não enxerga e ele acabar ingerindo. Então o cão não é hospedeiro? O cão não é. O que é que acontece com o cão? Até a gente deve esclarecer isso. Se você tem cão e gato vivendo no mesmo ambiente, o cão pode acabar comendo fezes do gato ou comendo fezes que está ali no meio exterior, onde o ocisto pode estar, esporulou, ele vai adquirir a doença. Mas se ele ingerir um ocisto não esporulado, não acontece nada.
mas ele consegue passar pelo tubo digestivo e o cão elimina esse oocisto não esporulado. Mas isso não implica que ele seja o hospedeiro importante, né? Definitivo da doença. E o pombo? Se fala muito de pombo. O pombo também, ele não elimina o cisto, ele elimina outros parasitas pelas fezes que têm importância, como pode causar doença, mas não é o ocisto do Toxoplasma gondii. Somente os felinos são considerados hospedeiros definitivos. Viu, gente? Por quê? Porque o parasita, ele multiplica no intestino do gato. Por isso ele é definitivo. A lavagem das hortaliças, no caso, para evitar que fiquem com ocistos, tem que ser só com água corrente ou tem que colocar vinagre? Lavar bastante com água corrente, porque o vinagre não vai matar o ocisto. Não. O ocisto é extremamente resistente. Mas com água corrente é suficiente? Com água corrente, bastante água corrente. Quem elimina o ocisto é gato jovem. É jovem. Então, o perigo está exatamente com o gato jovem, porque a criança tenta pegar o gatinho, carregar, passar a mão. Todo mundo gosta do jovem. Ele é o que elimina grande quantidade de ocisto. Bem, além dessa transmissão que eu te expliquei, você não pode esquecer que a gente também pode adquirir essa doença comendo carne, que seria carne não bem cozida. Principalmente carne de churrasco, que o pessoal gosta sangrando às vezes. Lembrar que ali está o cisto, não é mais o ocisto, é o cisto. E você pode adquirir. Bom, vamos lembrar o seguinte: o pessoal gosta muito de usar carne de ovino para fazer quibe cru. Sim. O quibe cru é uma das vias de infecção. Nossa, eu amo. Eu já assisti 2 surtos de toxoplasmose humano com quibe cru. Um foi na Lagoa da Serra, que deve ter uns 25 anos, uma festa que teve lá, leilão, e o outro foi em Itápolis também, num leilão que serviram quibe cru. Cerca de 20 pessoas adoeceram com sinais clínicos da doença aguda. Então, é este. Outro, um animal que tiver a doença na sua fase aguda, ele pode eliminar toxoplasma, que é o taxoíto, pelo sêmen, ele pode eliminar pelo colostro e pelo leite. Então você também pode adquirir. São mais raros essas infecções, mas podem ocorrer. Então você tem que ter cuidado muito grande. Às vezes tem uma coisa que todo mundo esquece. As mulheres pegam carne moída, tempera a carne moída, põe o sal, daí ela tira um pedacinho daquela carne moída e põe na boca. Pode ter a probabilidade de pegar aquele pedacinho que tem o cisto, que é a carne crua. E o carpaccio? É pequena. Então? Carpaccio? Olha, carne crua. Já foi isolado o toxoplasma até de carnes embutidas. Tem um animal, você vai comprar um animal, você deve levar ao médico veterinário para que ele faça todos os exames, inclusive pedir a sorologia dele para toxoplasma. Né? Tá. No caso do cão, ele vai ser positivo, mas não quer dizer nada porque ele não vai lhe transmitir. O gato jovem, você tem que tomar muito cuidado. Vamos repetir, você tem a transmissão pela ingestão de ocisto, pela ingestão de cisto na carne crua, você tem a congênito-transplacentária, a transmissão, filho. você tem ingestão de taxoítos no leite contaminado, olha quanta transmissão, né? E lembrar que, por exemplo, também a gente deve manter os lixos sempre fechados. Por quê? Porque baratas podem transitar pelas fezes também dos gatos e carregar os ocistos nas patinhas. A gente E aí distribuir.
levar. Mas eu fiz uma entrevista uma vez com a professora Dolorata, também da FCAV, da Unesp, até cabe aqui o comentário. Ela disse que o descarte dos dejetos dos animais, né, deve ser no vaso sanitário e não no lixo. É verdade. Então, recolher o cocôzinho do seu gatinho e do seu cachorro e jogar no vaso ali. sanitário. É verdade. Isso ajuda também, né, professora? Ajuda muito. Uma dica que eu dou, que eu faço, Renata, é o seguinte: toda vez que eu compro carne, se eu quiser fazer quibe cru, eu compro 1 quilo de carne moída. Geralmente eu gosto de meio quilo, porque se você coloca uma quantidade muito grande para congelar, você tem que lembrar que a temperatura de congelamento externa é uma e interna é outra. Aí eu deixo congelado em torno de, no máximo, de 3 a 5 dias aquela carne. Tá. Aí eu descongelo a carne e aí que eu vou fazer meu quibe cru. Porque o congelamento mata o cisto. Tá aí a dica, não precisa parar de comer quibe cru. Não precisa parar. Congela a carne. É. Tá certo? Obrigada, professora Nada. Rosângela. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Até a próxima.